há mais de 6 meses. Enquanto a maioria dos países buscou formas de conter a propagação do vírus e os efeitos sociais, o que se viu no Brasil foi o oposto disso. O país tem uma grande quantidade de desempregados, passa por uma quebradeira de suas pequenas empresas e está de volta ao mapa da fome. Agora, o governo propõe cortar o auxílio emergencial pela metade. Falaremos sobre esse assunto em nossa reportagem. Se nas crises os mais pobres que pagam a conta, com os pequenos empreendimentos também não foi diferente. Esse é o tema de nossa entrevista central, com o doutor em administração Paulo Feldman. Fica com a gente, eu sou Larissa Gold e está começando o Central do Brasil. Central do Brasil. 30 de setembro foi escolhido para ser o Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa promovida por Bolsonaro e Paulo Guedes. Centrais sindicais se unem em manifestações por todo o país, em defesa das empresas públicas e do serviço público. Quem conta pra gente sobre a mobilização é Otton Pereira, do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Distrito Federal. Embarque imediato. Estou aqui para convidá-los a participar do ato no dia 30 de setembro, próxima quarta-feira. É um ato contra essa proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Essa proposta, ela atinge duramente os atuais servidores, os aposentados e os próximos trabalhadores do setor público, que, se passar a reforma, virão de uma forma totalmente precarizada. Os atuais servidores vão ficar numa situação de salário e cargo congelado, na carreira em extinção. Isso quer dizer que dificilmente vamos conseguir aumento. Os aposentados, idem. Portanto, é importantíssimo você que é servidor da União, do Estado, do município, dos 3 poderes, participar dessa atividade da forma que for possível. O melhor seria um ato presencial. Vamos nos esforçar para ter isso, tomando todos os cuidados. Mas se não for possível, participe de carreata, faz live, enfim, não podemos calar. Porque nós, servidores, precisamos construir uma greve nacional e também incorporar os demais trabalhadores e o povo brasileiro. Que Bolsonaro não tem política para conter a crise sanitária e social provocada pela pandemia, a gente já sabe. Mas agora o governo federal pretende cortar o auxílio emergencial pela metade. Saiba os efeitos dessa medida na reportagem de Camila Piacese. Nacional. A redução pela metade do auxílio emergencial atinge cerca de 65 milhões de autônomos, desempregados ou mães sem oportunidades de recolocação no mercado de trabalho. O nível de desocupação no país não para de crescer, com 12,8 milhões de brasileiros à procura de uma nova chance profissional. São 716 mil empresas que fecharam as portas desde o início da pandemia no Brasil. Diante do cenário de desemprego, pobreza e desespero de milhares de famílias, centrais sindicais, movimentos populares, entidades da sociedade civil fazem uma campanha pela prorrogação do auxílio emergencial no valor de R$ 600 e de R$ 1.200 para mães até dezembro desse ano. O benefício é imprescindível para reaquecer o mercado. Essa é a opinião do cientista social e assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Lúcio. Os mecanismos de transferência de renda, além de protegerem as pessoas, fazem uma excelente proteção da própria economia, ou seja, na medida em que as pessoas têm renda garantida, elas continuam consumindo, se elas consomem, as empresas continuam produzindo. A campanha contra o corte do auxílio emergencial pede para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, colocar em pauta o mais rápido possível a discussão sobre a diminuição do benefício. O presidente Jair Bolsonaro reeditou a medida provisória sobre o auxílio emergencial, que aguarda a apreciação dos parlamentares. O membro do colegiado da gestão do Instituto de Estudos Socioeconômicos, José Antônio Moroni, explicou que a redução da única renda de milhões de brasileiros impacta diretamente na compra dos alimentos do mês. Então, também o auxílio emergencial, nesse patamar de R$ 600, também é uma estratégia de enfrentar a questão da fome. Porque se o povo não tiver esse valor, não vai poder comer. E lembrando
que o do disparo que teve toda a questão dos preços dos alimentos. 29 de setembro é marcado como o dia da morte do escritor Machado de Assis. No Parada Cultural de hoje, o musicista Daniel de Mello traz uma dica especial sobre um dos nomes mais importantes da nossa literatura. Anota aí! Parada Cultural. Machado de Assis muitas vezes é lembrado pelos romances que ele escreveu, como Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro. Mas hoje eu queria falar sobre outros tipos de prosa, como a crônica de 11 de novembro de 1897, onde ele inicia falando sobre nós que somos míopes e conseguimos enxergar coisas forçando um pouquinho mais a visão, diferente do resto das pessoas. Também eu queria indicar para vocês a leitura de 2 contos. Ideias do Canário, onde a gente fala sobre uma visão de mundo e como o nosso mundo se expande ao passo que nós vivemos, e também o último capítulo, uma reflexão sobre a nossa vida, a nossa sorte e sobre a própria felicidade que calça um par de botas. Boa leitura e viva Machado! Por não terem condições seguras de retorno ao trabalho presencial, servidores do INSS estão em greve sanitária desde o dia 8 de setembro. Além de escancarar o descaso do governo com a pandemia, a greve revela também outros problemas da Previdência Social, ao não ofertar benefícios para quem realmente precisa. Confira nos Trilhos do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. O projeto ultraliberal do governo Bolsonaro, comandado pelo ministro Paulo Guedes, não prioriza a Seguridade Social. O resultado é que a população mais pobre do país passa por profundas dificuldades na fila do INSS, em busca da aposentadoria, pensões e benefícios. As restrições por causa da pandemia só acentuaram esta dificuldade. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas estão à espera de atendimento, sobretudo com a perícia médica. Uma delas é a vendedora Edenice Moraes. Desde 2017, ela acompanha o irmão, que sofreu um AVC, na busca pela aposentadoria, mas fica o disse-me-disse entre médicos, peritos e empregador. Sem definição, o irmão dela até agora está sem receber o benefício do INSS. Desde o dia 5 de março foi cortado o benefício dele e daí para cá ele não recebeu. Não está recebendo mais nada e nem assim, eu nem levei, assim, eu fiz o anúncio à empresa, mas a gente não foi lá, porque aí logo começou a pandemia. As dificuldades do INSS são diversas: baixo número de servidores, pedidos acumulados e agora com a pandemia, as restrições de serviços, a exemplo da perícia médica e também de mobilidade dos próprios beneficiários. Com isso, a fila vem aumentando. Outra dificuldade é o acesso à plataforma digital, disponibilizada pelo próprio INSS para dar continuidade aos serviços. De acordo com Pedro Totti, presidente do Sindicato dos Previdenciários do INSS de São Paulo, o acesso às ferramentas digitais não é 100% democrático. Agora, o que a gente percebe na questão da pandemia é que a gente atende uma população muito carente, uma população pobre. Então, elas não têm acesso à internet, elas não têm acesso, elas não sabem mexer nos aplicativos. Um estudo do Sebrae mostra que desde o início da pandemia, 51% das pequenas e microempresas do país buscaram por empréstimos. Dessas, 78% não conseguiram acesso. Na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversa com o doutor em administração pela Fundação Getúlio Vargas, Paulo Feldman, que fala sobre as políticas necessárias para evitar o fechamento de pequenas empresas e de postos de trabalho. Entrevista Central. Nossa entrevista central de hoje conversa com o engenheiro Paulo Feldman. Ele é doutor em administração e professor do Departamento de Economia e Administração da USP. Professor, agradecemos por aceitar o nosso convite para essa entrevista central. Instituições setoriais têm divulgado dados alarmantes, professor.
A Abracer, por exemplo, que representa o setor de bares e restaurantes, afirma que 50 mil estabelecimentos fecharam na pandemia somente em São Paulo. Então eu lhe pergunto, quais medidas seriam necessárias para evitar o falecimento de outros negócios que inclusive conseguiram sobreviver nessa pandemia? As empresas que estão enfrentando as maiores dificuldades são as pequenas e microempresas. Isto é decorrente não só da pandemia, mas de um problema crônico do Brasil, que é a falta de políticas públicas de apoio à pequena empresa. Ao contrário da grande maioria dos países que apoiam as suas pequenas empresas, no Brasil não existe praticamente apoio nenhum. E, de vez em quando, o que se faz são medidas emergenciais, que não resolvem o problema, às vezes atenuam. Como agora, criaram uma linha especial de financiamento, que é o Pronamp, que é uma ajuda muito esporádica e que, mesmo assim, está sendo concedida por uma porcentagem muito pequena das pequenas empresas. Então, o que você vê é que 1 milhão de pequenas empresas praticamente já fecharam as portas nesta pandemia. Professor, quais exemplos internacionais que o senhor pode nos dar de apoio dos países às micro e pequenas empresas? O caso mais típico é o da Alemanha e da Itália também, onde a pequena empresa é fortemente apoiada. Existem consórcios de pequenas empresas. Quando as pequenas empresas se juntam, elas conseguem isenções fiscais por se juntarem, e ao se juntarem, elas conseguem competir com as grandes. O senhor falou do Pronamp e da baixa adesão ou do sucesso de poucos micro e pequenos empresários em retirar esse empréstimo oferecido pelo governo. O que o governo poderia fazer para facilitar esse empréstimo para que as empresas não fechem? O governo, ele simplesmente dá a garantia para os bancos de que, se aquelas pequenas empresas não honrarem o pagamento, então o governo vai honrar. Bom, acontece que os bancos no Brasil, eles não costumam conceder empréstimos para pequenas empresas. Por quê? Porque eles acham que a pequena empresa tem riscos. E mesmo numa situação como essa atual, onde o governo garante, os bancos preferem não conceder os empréstimos, porque eles acham que a pequena empresa vai quebrar, tem uma grande possibilidade da pequena empresa quebrar, ter problemas e, portanto, não fazer aquele pagamento. E aí, quando o governo entrar honrando a garantia, vai ser muito tarde, vai demora alguns meses, e para o banco isso não é conveniente, ficar esperando. O Brasil tem 3 grandes bancos públicos. Eu lhe pergunto por que esses bancos públicos brasileiros não fizeram a diferença para garantir esses empréstimos aos micro e pequenos. A Caixa Econômica Federal deveria ser usada com essa finalidade, porque ela não tem acionistas. O Banco do Brasil tem, mas a Caixa Econômica Federal, o único acionista é o governo. Mas, infelizmente, o governo não tem usado a Caixa Econômica Federal com esse objetivo. Eu espero que isso seja revertido, porque a Caixa seria realmente a grande solução em termos de concessão de empréstimos para as pequenas empresas, que, diga-se de passagem, não tem esse retorno negativo como muitos acham. A pequena empresa, ela não tem uma inadimplência mais alta do que a grande empresa, não. A pequena empresa, ela honra as suas dívidas e faz isso com muita seriedade. Hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe nossas redes sociais. Basta seguir o nosso perfil no Instagram, @Programa Central do Brasil, e até amanhã. Central